Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é o Dr. João Mendes. Sou o professor Ricardo Ambrosio. E vocês estão no Físio Sem Limites. E, Bora gente, lá. hoje é um episódio especialíssimo, porque nós estamos aqui com grandes parceiros. Vocês já viram aí na thumb, vocês já viram aí no anúncio, vocês sabem quem são. Mas antes, a gente tem alguns recadinhos para passar, né, professor Ricardo? Temos recados extremamente importantes, porque hoje começa um novo patrocinador, é isso? Exatamente. Hoje nós temos um novo patrocinador, Eric, pode colocar aqui na tela, que é a plataforma Nura, tá? Então, antes da gente começar esse episódio, eu preciso falar quem tá junto aqui com a gente e apoiando o nosso projeto, o nosso podcast, o Físio Sem Limites. Esse episódio tem o apoio e o patrocínio da Nura, que é uma plataforma completa de gestão para profissionais de saúde. E eu vou te falar com muita sinceridade, se você ainda organiza a sua rotina no papel, em bloco de notas ou perdido no WhatsApp, sabe quando a gente vai colocando todos os documentos? Já passou por isso, né, Ricardo? Passei antes da Nura. Eu também passava isso antes da Nura. Vocês estão deixando a prática de vocês menos profissional do que ela realmente poderia ser. Com a Nura, você centraliza tudo em um só lugar. Agenda, prontuário, evolução de pacientes, documentos, controle financeiro de forma simples, segura e extremamente organizada. Mas o que é mais forte é o nível do profissionalismo que isso traz. Você consegue, por exemplo, fazer assinaturas digitais de contratos, termos de consentimento, documentos clínicos, tudo dentro da plataforma. Ou você pode utilizar tanto na hora com o paciente, ou você pode mandar para o paciente e ele manda de volta para você, sem precisar de site de documento, sabe? De plataforma do governo, você faz ali na hora, com toda a segurança. Isso não só facilita o seu dia a dia, como também te deixa alinhado com as exigências do conselho e transmite muito mais segurança e credibilidade para o seu paciente. É um tipo de detalhe que muda completamente a forma como você é visto como profissional. Então, se você é fisioterapeuta ou profissional de saúde e quer elevar o nível da sua organização e da sua entrega e do seu posicionamento, depois desse episódio vale muito a pena conhecer a Nura. E o link tá onde, Ricardo? Tá na descrição do episódio. Exatamente. E tem uma coisa especial. Você não sabia dessa, essa aqui é novidade. Manda. E tem mais. Temos o cupom FSL10. Olha isso? Olha. Tá aqui FSL10, é só vocês entrarem no site. Depois, quando vocês vão escolher o plano anual ou o plano mensal, digita lá no cupom de desconto FSL10, tá descrito aqui para você não errar. Vocês vão ter 10% de desconto para todo o período que você tiver na assinatura, não só na primeira. O tempo todo, você vai ter em todas as renovações 10% de desconto. Agora sim, bora pro episódio? Bora, e com quem nós estamos hoje? Ah, sou eu que vou anunciar? Não, eu já consegui, eu decorei o sobrenome que escrevi, mas então, eu acho que eu posso ter escrito ao contrário. Ah, então eu quero pagar pra ver essa. Professor Fechou. Ricardo, com quem nós estamos aqui hoje? Estamos com duas figuras ilustres, estamos aqui com o Arthur Amaral e o Júnior Ferreira. Boa! Não, aceitou. Tá, graças a Deus, senhor, graças a Deus. E Sejam olha, muito bem-vindos. muito bem-vindos ao podcast Físio Sem Limites. Valeu, obrigado, turma. Obrigado pelo convite, pessoal. Espero que vocês estejam bem, que a viagem até São Paulo tenha sido uma boa viagem. Obrigado por terem pego estrada pra vir gravar com a gente aqui, né? Poxa, isso que é legal, cara. Isso que é legal mesmo. Qualquer pessoa que já tenha visto o Instagram deles, ou eles em algum local, ou comece a ver agora, vão se deparar com números muito altos. Do que seriam esses números? Seriam números de atendimento? Não. Talvez em um momento da vida tenham sido. Seriam números de telefone? Vários números pra você ligar? Também não. Não. Então, só vocês trabalhassem para aquelas empresas que ficam ligando toda hora de telefonia. Telemarketing? Mas são números gigantes de faturamento. Profissionais de saúde que criaram um sistema que faturam literalmente milhões. E não são poucos milhões. Mas existia um momento que se as pessoas estivessem vendo o Instagram deles, eles não estariam vendo eles sorrindo tanto, nem tão felizes, um pouco mais abatidos, às vezes até no hospital por ter infartado, né? Porque eles já, inclusive, durante esse processo de empreender, chegaram a falir, né? De alguma forma, assim, eles vão explicar melhor. Então eu queria entender, quero que vocês se apresentem e dê um resumo inicial de qual é essa trajetória dos fisioterapeutas que começaram a empreender, fizeram sucesso, depois criaram ali um alçapão, abriram o alçapão e falaram, caraca, a gente tá aqui no fundo! E de repente saíram no fundo do poço e criaram até um andar novo que nem existia. Né? Então sejam muito bem-vindos, por favor se apresentem, como que vocês conseguiram esse caminho aí nessa jornada e falem um pouco dos números já também. Opa, olá. Então eu sou o Arthur Amaral, o Ricardo acertou.
Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite de estar participando do podcast de vocês. E pra gente é um prazer, não é nenhum sacrifício sair de Araraquara para vir para São Paulo para participar de algo que são uma criação de parceiros nossos, né? O Ricardo, o João, o Pupo são parceiros da Physio Academy, né? Parceiros da gente já há um tempo, então é um prazer pra gente estar vindo aqui, tá bom? E que outras oportunidades como essa, não só para participar do podcast, mas em outras ocasiões também, pra gente estar criando um vínculo um pouco maior aí entre a gente. Então, eu sou o Arthur Amaral, sou fisioterapeuta de formação, né? Me formei em 2003 e desde então, cliniquei de 2003 até 2016. Fui professor universitário de 2007 até 2017, né? Por 10 anos aí fui professor universitário, dando aula, lecionando nos cursos de fisioterapia e educação física. A gente teve a clínica, né, que foi a clínica Cefisa, que a gente teve ela até 2020, até 2019, né, que foi o primeiro ano aí da pandemia. E eu e o Júnior, né, e mais duas sócias, a Juliana e a Mariana, a gente fundou o Instituto Cefisa, né, que nós tivemos ele por mais de década, desde 2005 até 2024, que foi quando a gente pivotou, né, a nossa marca, que era Instituto Cefisa, a gente transformou ela em Physio Academy. Né? Então, o Instituto Cefisa foi muito conhecido aqui no Brasil, porque a gente trabalhou com cursos presenciais, congressos, eventos grandes, né, na área da fisioterapia. E daí tem muita coisa que transcorreu durante todo esse período, né? Mas daí a gente vai conversando com mais calma aí durante o próprio episódio. Deixa o Júnior se apresentar. Maravilha. Boa, eu sou o Júnior Ferreira, sou estrategista digital da Physio Academy, né, antiga Cefisa. E a gente vem nesse mundo aí do trabalho digital, de cursos, de que a gente se formou, né? Então, eu me formei em fisioterapia, a segunda opção era o marketing digital. E desde que eu me formei, eu tinha essa veia empreendedora de querer fazer acontecer com cursos, com a área da fisioterapia, em volume, escala. Então, eu era o cara que organizava churrasco na turma, que fazia festa. Então, quando eu me formei, a gente teve a oportunidade de organizar o primeiro curso presencial. E dali foi um start. Então, a gente começou com o primeiro, fomos fazendo parceria, rodando o Brasil. Em 2015, a gente lançou o primeiro online. 2014 a gente gravou e 2015 foi o lançamento. A gente fez o nosso primeiro curso online com o Fukuda e dali para frente a gente viu uma nova oportunidade de escalar as vendas e dali a gente não parou. E aí, em 2024, a gente viu uma outra brecha do mercado digital, que foi transformar os cursos que a gente já tinha em pós-graduação. Aí o nosso jogo mudou totalmente. Mas é bom só fazer um parênteses nesses 2014, 2015, que foi a transição ali para o online, porque a gente só trabalhava com evento presencial, né? Curso presencial, a gente estava em 7 capitais do Brasil, levando curso todo mês. Então, assim, a gente tinha uma estrutura muito robusta para curso presencial. E eu era muito resistente ao online. O Júnior sempre quis trazer o online, mas naquela época, curso de online na fisioterapia não existia. O curso de fisioterapia online, você comprava pela internet, chegava para você um PowerPoint com uma narração. Então, isso era o curso online, era um PowerPoint com uma narração. Não existia um curso online com gravação, em Full HD, naquela época era Full HD, né? Não existia isso. Existia já em algumas outras profissões, mas na fisioterapia não. Então, a gente foi pioneiro nisso. A gente falou, cara, então beleza. Na época, o Fukuda virou... Os dois, o Júnior e o Fukuda viraram, não, vamos fazer. Então, beleza, vamos fazer. Daí a gente resolveu fazer algo de realmente bastante qualidade. Né? Um curso de reabilitação de ombro foi o primeiro. E foi muito bacana, muito top. E é legal, assim, dizer que na época que a gente lançou o curso, o que a gente mais recebeu foi pedrada. Todo mundo falando, onde já se viu o curso online na fisioterapia, que não ainda existe. se fala hoje, né? Então imagina naquela época foi um absurdo. Tudo que a gente organizou antes da pandemia, existia muito receio do online, né? A pandemia mudou um pouco essa perspectiva, né? Mas em 2015, isso foi muito lá atrás. Né? Então, o marketing digital, né, como ele é visto hoje, naquela época ele era um mato. Não existia, né? O Érico Rocha estava caminhando aqui no Brasil ainda. Fórmula de lançamento. Então, não existia nada, não existia a fórmula para a gente aprender a fazer esses lançamentos. Então, a gente foi meio que caçando, buscando. E quando a gente fez esse daí, muitas pedradas. Só que quando saiu o resultado, né, do curso, que as pessoas começaram a ver, aí foi um sucesso, porque muita gente viu que realmente ali tinha muita qualidade investida ali. Então, era muito mais fácil, muitas vezes, você conseguir, num curso online, com o foco que a gente dava da câmera, né? Com a resolução, a pessoa vendo o detalhe que acontecia, ela podia ver, rever.
Daí a gente recebeu até um feedback que foi o seguinte, cara, muitas vezes no curso presencial fica todo mundo amontoado na hora da prática, a gente não consegue ver muito bem, a gente tenta gravar de longe, mas não fica tão legal. E agora no curso online a gente viu com tanta clareza e com tanta abertura aquela técnica que facilitou bastante. Então outras pessoas começaram a gravar também, daí o mercado começou a engatinhar um pouco mais nessa época e depois da pandemia deslanchou. Vou até aproveitar aqui então para dar o nosso segundo recado, né? E o terceiro também. Você que está assistindo aí no seu tablet, no seu computador, no celular, olha quanta tecnologia nós temos hoje. Tira uma foto, tira um print aqui e marca o @Físio Sem Limites no Instagram que nós vamos repostar vocês. Mas também marca lá, Ricardo Ambrosio Físio, Dr. João Mendes e já deixem os arrobas de vocês aqui para a galera também poder identificar. Boa, juniorferreira.mkt. Sou Arthur Amaral, Arthur sem H, sou Arthur Amaral. Perfeito! E também lembrando que aqui na descrição tem um link para nossa pós-graduação em fisioterapia domiciliar, que é aqui em parceria com a Physio Academy. A gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso. Se você não sabia, agora você sabe também quem as outras pessoas que estão por trás. É só vir aqui no link e vai cair direto lá no nosso time comercial e eles vão dar uma atenção para você entrar na maior pós-graduação de fisioterapia domiciliar do país. São mais de 1.500 alunos, mais ou menos já, né? Mais de 1.500 alunos e com capacidade absurda de escala de transformar mais a vida aí do fisioterapeuta domiciliar. Perfeito. Sem limites, hein? Literalmente. Boa! Que isso, sem hein? limites. Pô, me conta essa história, cara. Eu já vi na sua rede social, você tem uma mega história, isso aí. Mega história. Cara, vai pegar mal isso aí. Você tem uma história muito de superação em relação... Acho que você infartou, porque é até uma mega história, infartou, né? Parece, caraca, boa, legal, né? Não é bom. É, mas me conta... Que momento foi esse? Acho que você não cuidava bem da saúde, não conseguia dar tanta tempo. Tem uma questão assim, me conta, como Cara, é? isso aí foi antes da pandemia. Aliás, foi na hora que estava estourando a pandemia. A gente tinha ali muitos cursos online já. A gente veio pivotando todos os nossos experts que tinham cursos presenciais. A gente foi transformando para curso online. E na pandemia, a gente, igual todo mundo, a gente se viu naquela pressão, né? Então, a gente precisou agilizar tudo. Ainda bem que a gente já estava bem posicionado no online, então a gente não foi aquela correria, então a gente surfou muito na pandemia ali para escalar as vendas do online. Só que isso trouxe muita sobrecarga. Então, era vários cursos, vários lançamentos, e eu tive um problema de arritmia, uma arritmia bem séria, bem fora do padrão, e aí eu fui internado, precisei fazer um procedimento que chama ablação. E foi uma fase difícil, por conta do estresse todo, daquele momento da pandemia, mas passou. Aí a gente foi melhorando, foi entendendo ali o processo, e hoje tá tranquilo. Pô, hoje tá tranquilo. Só não me faz nenhuma surpresa, que senão... Pô, cara, e me diz uma coisa. Qual foi... Você estava falando assim, eu vi que vocês falam muito, nós pivotamos, a gente tinha um modelo de negócio, a gente teve a Cefisa, tiveram vários modelos de negócio. Então, qual foi o momento mais difícil que vocês tiveram em cada modelo de negócio que vocês passaram? E qual modelo de negócio vocês não seguem mais? E se tem um porquê disso? Tá. Bom, o nosso primeiro modelo de negócio foi uma clínica de fisioterapia que a gente abriu lá em 2004. E essa clínica a gente manteve até 2019. No interior mesmo ou era aqui? No interior. Era Instituto Cefisa, lá em Araraquara. E só que assim, em 2016, 2017, a gente investiu também em expansão. A gente abriu uma clínica em Ribeirão Preto, né, que é lá no Ribeirão Shopping, e abrimos uma clínica aqui em São Paulo também, perto do Ibirapuera. Então, nós estávamos com 3 clínicas rodando. Só que, ao mesmo tempo, a gente tinha cursos presenciais que aconteciam no Brasil todo e a gente tinha cursos online. Então, a gente estava... e eu, na época ainda, né? O Júnior também. A gente atendia como fisioterapeuta e eu dava aula numa faculdade. Né? Era professor universitário. Então, assim, conciliar e equilibrar tudo isso estava muito complicado. Foi a época que eu falei, não dá mais. Daí eu parei de atender. Daí eu conversei lá na universidade para parar também, para me afastar a partir do ano seguinte, né? Só para finalizar aquele ano. E... para reduzir isso. Só que a gente acabou percebendo que o nosso foco estava direcionado muito para os cursos, tanto presencial como online. E a clínica, a gente não estava conseguindo olhar muito para ela. Então, ela estava rodando mais ali no automático. Daí a gente viu, cara, as clínicas não tá dando certo. Vamos manter a de Araraquara, porque aqui em Araraquara a gente consegue controlar. De São Paulo e de Ribeirão a gente não está conseguindo controlar. A gente teve problema de roubo lá de funcionário em Ribeirão. Aqui em São Paulo... o problema de São Paulo, na realidade, não era nenhum problema. É que aqui a gente realmente não conseguia focar.
né? E falou, cara, vamos simplesmente focar e concentrar energia naquilo que está dando resultado, vamos começar a parar de investir naquilo que a gente não está conseguindo olhar direito. Então, a gente fechou as duas outras clínicas, focamos lá em Araraquara. Ali era um modelo que a gente não atendia mais, mas tinham vários fisioterapeutas que trabalham ali com a gente. Era um espaço grande, amplo, e eles pagavam um aluguel para trabalhar ali com a gente, usavam a nossa marca, que é uma marca era já bem consolidada lá na nossa cidade. E naquele mesmo prédio a gente conseguia ter o nosso escritório, que era o escritório do Instituto Cefisa, a parte de cursos online, o presencial. A gente organizava, era tudo lá. Então ali estava dando muito certo. Só que a pandemia, quando ela chegou, eles não conseguiam mais trabalhar presencialmente no local. Daí a gente resolveu interromper aquela clínica, né? Daí a gente interrompeu também, naquele momento, o curso presencial, que é algo que a gente gostava muito de fazer, mas a gente já estava tirando um pouco o pé porque o online estava alavancando bem mais. Então a gente já estava meio que tirando um pouco o pé do presencial e a pandemia só veio a trazer e realmente falar, não tem mais... A gente, depois da pandemia, nós tentamos organizar novamente cursos presenciais. No começo até deu um boom, porque todo mundo queria sair de casa, queria viajar, queria estar presente ali no curso, mas depois começou a cair um pouquinho e a gente resolveu focar novamente no online, né? Então esse é dentro desses empreendimentos que a gente fez ao longo dessa jornada aí, eu acho que essa é uma história resumida dessa nossa trajetória, né? Daí, se o Júnior quiser colocar um pouco também, a transição que a gente fez, né? Que foi essa pivotagem que a gente tinha só os nossos cursos ali, só que eram vários cursos, a gente tinha 41 cursos online. Caraca! 41 cursos online e cursos presenciais, a gente estava com uns 14, 15 cursos presenciais que a gente levava para o Brasil todo. Né? Depois da pandemia a gente reduziu isso, nós focamos só em alguns cursos presenciais que realmente eram cursos maiores ali, que a gente não precisava, a gente organizava a cada, 3 meses, a gente levava uma turma que gerava um faturamento maior e frente a outros cursos que a gente tinha que organizar todo final de semana, a gente falou, vamos focar nesses cursos maiores, que a gente tem menos, despende menos tempo para a gente organizar eles e eles geram uma receita maior para a gente. Mas mesmo assim, depois a gente acabou tirando o pé geral de todos os cursos presenciais. Mas teve uma pivotagem que foi essa do Instituto Cefisa para a Physio Academy, que o Júnior vai colocar. Na verdade, aí, o que está em jogo aqui é o custo-oportunidade, né? Então, a gente viu, a demanda de energia que a gente tem no presencial para o retorno que ele dá, não tem escala, né? A gente joga muito esse jogo de escala no digital, né? Então, a gente sabe que a gente quer levar a informação, a transformação para muita gente. Isso é bom para os alunos e é bom para a empresa também. Então, quando a gente viu todo esse custo-oportunidade na presencial que não vingava mais, para nós, a gente olhando o online explodindo, a gente falou, não, vamos então deixar de lado o presencial e vamos colocar energia no online. E a gente foi escalando as vendas, trabalhando no perpétuo, né? Vendendo todos os dias com o perpétuo e também com os lançamentos, que é onde é o nosso carro-chefe. Então, a gente faz o lançamento, para quem não conhece, é o lançamento do Érico Rocha, a gente faz o lançamento meteórico. E a gente veio nessa jornada, né? De cursos, métodos, até que foi dando uma travada. Então, a gente foi perdendo um pouco a escala, perdendo um pouco a margem. E aí foi onde a gente começou a ter uma crise interna na empresa. Então, a equipe muito inchada, muitos custos, porque eram muitos produtos. E a gente teve um custo elevado de equipe. E a gente foi vendo a crise que praticamente todo empresário passa, né? E a gente foi vendo a margem de lucro ir para o ralo. E a gente chegou num momento da empresa que a gente precisou literalmente pegar dinheiro emprestado do banco para honrar dívidas com os nossos funcionários. Vender a nossa Fiorino, que é onde a gente levava para os cursos presenciais. Grande Fiorino sempre, né, cara? A gente Meu pai tinha uma Fiorino no buffet de festa que ele teve para carregar tudo. Carregar as pessoas e os equipamentos. A gente colocava lá, acho que 25 macas portáteis. Não, 19 macas portáteis para levar para os cursos presenciais. Não inventa, mas não inventa. Não deixa de ser pouco, né? Eu sou marqueteiro, né? Numa Fiorino. 19 macas. Milagre. E quando ele olhou, ele falou, cara, não cabe 10. Eu falei, cabe. A gente tinha um evento em Belo Horizonte, eu lembro até hoje. Primeiro dia que a gente colocou, chega rasgada, que a gente testou. Mas chega. Não, pior que não, cara. Chegava inteira? Encaixava todas as macas, colocamos nada 19. se mexia com 19 macas. Nem a pessoa que tá... Essa é colocava 19 macas e a gente colocava ainda muitas outras coisas que a gente tinha utilizado. As estruturas do coffee break, não o coffee em si, né? Mas a estrutura a gente levava tudo pra lá. Pãozinho de queijo chegava Apostilas, tudo a gente colocava, guardava lá. Nossa, fechava. apostila, né, cara? Fechava a Fiorino com a apostila,
certificado. Dentro da marca, as marcas viram tipo cama-baú, sabe? Pode crer, já vai dentro dela ali no Aí espaço. vocês venderam a Fiorino, pegaram E empréstimo. aí, isso no primeiro mês a gente precisou pegar um empréstimo para honrar essa dívida. Chegou no segundo mês, o empréstimo já tinha ido, porque a gente tinha um custo fixo, acho que, se eu não me lembro, eram uns 80 mil por mês. Mas assim, antes do empréstimo, a gente tinha um reserva de emergência, né? Queimou a reserva de emergência. A gente foi queimando a reserva de emergência, depois a gente pegou o empréstimo e depois a gente vendeu a Fiorino mas quando a gente vendeu a Fiorino já estava meio que programado, a gente já tinha feito essa pivotagem, né? Então Vendeu bem a Fiorino, pô? Pra poder honrar tudo? Não, mas assim, a Como Fiorino é que vocês foi uma venda divulgaram? que Como é que vocês divulgaram? foi Leva 19 marcas, coffee break. Nada, foi só ela. Só as marcas estão até hoje. Tem Tinha algumas order com a bump gente. nela, tinha um upsell. A venda da Fiorino, na verdade, não foi para custear nenhuma dívida que a gente tinha, foi mais realmente para estruturar algumas coisas ali que a gente precisava fazer uns investimentos. Ajudar um amigo que fazia carreto. Vai fazer com a Fiorino agora. E aí, cara, no último mês, a gente falou, cara, não tem mais ganho em caixa, não tem mais para onde correr. E aí o Amir tinha convidado a gente há um tempo atrás, falou, cara, vamos criar uma pós-junta. Nós, o Fukuda, o Amir, a gente já tinha sondado também lançar a pós, mas aí ele insistiu, a gente falou, cara, é o único tiro que a gente tem para dar. E aí foi aquele negócio, né? A gente ser resiliente, né? Então não foi a primeira vez que a gente passou dificuldade. Então a gente tinha passado também nas clínicas que a gente precisou fechar, a gente se reinventou por curso online, agora a gente teve um outro momento que a gente falou, cara, beleza, ou a gente dá um tiro de sniper e acerta, ou vai dar muito ruim aqui para nós. E aí, janeiro a gente tinha vendido a Fiorino, honramos todas as dívidas, tinha quase nada em caixa e em fevereiro a gente lançou a pós. E a gente tinha muita base de alunos, né? A gente tinha mais de 20 mil alunos se juntasse a base do Fukuda e do Amir. E aí eu, como estrategista, a gente marcou a data, ainda eu falei pro Arthur, cara, vamos fazer o lançamento assim. E eu tava naquela pressão, eu falei, Arthur, eu vou cancelar esse lançamento, que eu preciso de mais tempo para pensar. Porque é um tiro de sniper. A gente cancelou, né? Fui buscar ajuda ali, trocar ideias com parceiros nossos. A pós-graduação nesse modelo online estava começando a ser divulgada pelas faculdades. Eles tinham aberto essa oportunidade para nós, infoprodutores, de começarem a criar a nossa própria pós-graduação e vender. Eu não tinha case de quem vendia pós-graduação e lançamento. Só que a gente tinha a nossa expertise de lançar. A galera que vende pós-graduação vendia no perpétuo, não fazia lançamento. A gente falou, cara, beleza, a gente sabe lançar. A gente tem um produto bom, com high ticket, vamos juntar o útil ao agradável. E a gente refez toda a estratégia de lançamento e a gente criou. O Fukuda e o Amir, eles são, cara, parceiros irmãos, né, de vida, mas eles eram concorrentes de negócio. O Fukuda é mentor do Amir. O Amir, ele fez estágio? Não, ele fez... Não, ele era monitor do curso do Fukuda inicialmente. Exatamente. E fez residência, né? Também. E só que eles eram concorrentes. Aí a gente se juntou, trouxemos a base dos dois e a gente trouxe uma narrativa no lançamento que era um conflito. E aí, qual que é o melhor método de tratamento? O FIRE, que é o do Fukuda, né? Fisioterapeuta de resultado extremo, ou o do Amir... Método FOR. O método FOR. Aí a gente trouxe a rixa. E aí a gente trouxe toda essa base para uma aula e lá a gente fez o pitch. A gente apresentou a oferta da pós-graduação. Que ninguém era inimigo, todo mundo era amigo. Exatamente. Então, a todo momento, a gente Será que pode ter os dois? Até o banner do evento era de UFC. UFC assim. Era um UFC. Cara, e aí? Qual o melhor método de tratamento? Então, isso gerou uma curiosidade gigante da galera. E aí, todo mundo no grupo do WhatsApp, eles começaram a mandar áudio. Ah, cara, porque o Fire tá desatualizado. Pô, o FOR não tem nada a ver com o que você tá falando. E aí, criou um clima. A gente trouxe muita gente. Chat. A gente trouxe muita gente para ao vivo. E aí, nesse mês, nós fizemos 1000 matrículas na pós no primeiro mês. E aí foi a pós mais vendida da Anhanguera. Hoje é a pós... Já começamos com uma pós mais vendida. E hoje é a pós mais vendida, com maior faturamento e com a maior NPS, que é o índice de satisfação do aluno. Qual o faturamento da Anhanguera? Só na pós de traumato... 14 milhões. 14 milhões. Se a gente somar toda a Physio Academy, que conta aí que a pós de vocês da domiciliar é a segunda mais vendida da nossa empresa, a gente tem 35 milhões faturados em 2 anos. De quebrado,
para 35 milhões faturados em 2 anos. 36, na verdade, que o Júnior ele é muito. Tem hora que ele erra para menos também. Foram 36 em 2024 e 2025. A gente não tá contabilizando ainda 2026. 2026. Ah, nem contou agora. 2026 a gente. Essa aí é uma. Saiu uma reportagem na revista Exame da Acho que eu Fisioacademy. ia perguntar, porque eu vi alguma coisa numa revista que eu não lembrava os números. Não, da revista Exame. Daí é. Então, esse levantamento que o Júnior está colocando foi isso: 36 milhões entre 2024 e 2025, desde quando a gente pivotou o modelo de negócio, que foi em fevereiro de 2024. Ah, sim. Então vocês... Vamos lá. Vocês foram pegar empréstimo no banco, vender uma Fiorino para faturar 35 milhões, 36 milhões em quanto tempo? 2? 2 anos. 2 anos. E acho que o grande lance aqui é a resiliência, cara. Não, peraí, eu fiquei pensando, quando você falou assim, não, aí eu cheguei pro Júnior, pro Arthur, e falei assim, puta, não vamos lançar agora, vamos esperar. E pensando, quantas vezes você não deve ter pensado, cara, será que eu lanço, será que eu não lanço? Não, você não tem noção quantas vezes ele me ligava. Ele ligava, cara, vamos lançar? Não, vamos. Daí, de repente, ele ligava, não vamos não. Não, porque... foram semanas, assim, de ansiedade no limite, o coração explodindo de arritmia, mas a cabeça sempre consciente que a gente precisava fazer o melhor naquele momento. Porque assim, como o Júnior falou, a gente... nós crescemos muito ali de 2015 em diante, e na pandemia, quando todo mundo estava diminuindo, fechando, a gente fechou a clínica, porque era fisioterapia ali presencial, não tinha como manter aquele prédio, aquele estúdio. Só que, o que aconteceu? Os cursos online, como o Júnior mencionou, a gente tinha muito curso que a gente tinha acabado de gravar. Tava tudo pronto, a gente ia lançar quando veio a pandemia. Então, todo fisioterapeuta fez o quê? Teve que ficar em casa. Então, o pessoal começou a consumir muito produto online, bem no momento que a gente tinha muito produto disponível para começar a vender. Então, a gente lançava produto a cada 15 dias, produto novo. Então, ali a gente surfou muito, né, no início da pandemia por conta disso, né? A nossa empresa cresceu demais, né, na pandemia. E aí a gente precisou contratar pessoas e a gente foi crescendo a empresa. Terminou a pandemia, beleza, voltamos para online, o mercado continuou muito próspero para a gente ali, só que quando chegou em 2023, começou... Durante a pandemia, muitas outras empresas foram criadas no online, né? Então, assim, a concorrência... Porque antes a gente praticamente não tinha concorrência no online. E durante a pandemia, muita gente foi para online. Então, a concorrência aumentou demais durante a pandemia. Mas, mesmo assim, a nossa empresa sempre foi muito forte. Então, a gente conseguiu manter. Só que depois de 2023, a gente começou a sentir o impacto dessas outras empresas, porque não era só empresa da fisioterapia. Isso, as pessoas queriam também voltar um pouquinho para o presencial depois de 2 anos praticamente reclusas, né? Tinha aquela faixa do pessoal que queria sentir o presencial de novo. Acho que já normalizou e já voltou bem pro online, para falar a verdade. Mas 2023 ali foi bem uma época que ninguém sabia o que queria. Exatamente. E nesse momento, a empresa foi quando a gente começou a perder faturamento, nosso caixa começou a esgotar, nossa reserva de emergência foi indo, a gente foi reestruturando a empresa, fomos encaixando algumas pessoas, demitindo outras, e aí a empresa foi enxugando ferramenta, a gente voltou para o operacional, e aí foi quando a gente falou, cara, daí chegou o final de 2023, a gente não tinha mais o que fazer. A empresa, que era uma empresa maior, a gente já tinha enxugado o quanto podia, ou ali a gente dava esse tiro, ou a gente fechava a empresa. Não, vamos dar esse tiro. Foi quando a gente resolveu fazer essa tentativa, vamos dizer assim. O sniper ficou acompanhando o alvo quanto tempo? Vou atirar, não vou atirar. Foi um mês sofrido, cara. Nossa, foi um mês... Que tiro foi esse, hein? De muita ansiedade, mas tudo é ciclo, né, cara? A gente vê aí, a gente passou pelo presencial, pelo online, aí a gente pivotou para pós-graduação. E a gente sabe que logo a gente vai ter algum outro perrengue, porque se tudo fosse uma reta, né? Uma coisa linear e ascendente, né? Ascendente, pô, não tem como. Boa. Para quem quer empreender, quem quer ser empreendedor na fisioterapia, seja, por exemplo, se demitir de um CLT e começar a seguir a vida, ou seja, abrir uma clínica, ou abrir um curso, ou qualquer outra coisa que a pessoa esteja fazendo. Me fala principais elementos que você acha que essa pessoa tem que buscar para conseguir ter sucesso como empreendedor. Buscar nela mesmo, né? O que ela precisa aprender, o que ela precisa estudar, o que ela precisa estar preparada para empreender. Eu só posso fazer um parênteses aí, porque é uma coisa que eu recebo muito, acredito que vocês já receberam isso também, e você recentemente recebeu. Cara, se você fatura alto na fisioterapia, não é porque você é fisioterapeuta, é porque você é empresário ou vendedor de curso. É isso que as pessoas falam, né?
vocês têm formação de fisioterapia, né? Vocês são fisioterapeutas, como você também falou, foi professor universitário. Mesmo hoje não atendendo, não na assistência propriamente, vocês deixam de ser fisioterapeutas? Até o cara comentou lá, né? Pô, você é um vendedor de curso. Daí eu respondi pro cara, mas a sua faculdade, que é medicina, lembra, né? O estudante de medicina, a sua faculdade tem professores médicos. E eles não deixam de ser médicos, eles estão ensinando. Então, quando a gente ensina, a gente não deixa de ser. Mas na visão de vocês, vocês ainda são fisioterapeutas? Vocês deixam de ter a essência de vocês? E daí explica como crescer nesse momento. Cara, eu não me vejo mais como fisioterapeuta, né? Então, hoje, realmente, nós nos tornamos empresários da educação, tá? Então, mas, respondendo o Ricardo, é o seguinte, é o tal da visão de longo prazo, né? Então, o problema hoje da galera é como se fosse uma escada. Tem uma reta e se ele só ficar com técnica, ele vai bater nessa reta. Só que ele tem que subir o próximo degrau. Que aí foi mais ou menos o nosso começo. A gente começou a atender em domicílio, aí a gente se juntou, construímos uma clínica, aí a gente começou a atender cada um nessa sala e a gente viu que isso não escalava. Aí a gente falou, cara, vamos abrir, tem um espaço aqui, vamos colocar o Pilates. Aí o Pilates trouxe mais gente e a gente começou a faturar mais, numa hora, no mesmo espaço. A gente falou, cara, agora a gente precisa escalar mais, como a gente faz? Vamos mudar de clínica para um lugar que tenha piscina, porque a hidro a gente consegue colocar 10 pessoas e ganha mais na mesma hora. Construímos uma piscina numa casa, alugamos uma clínica, construímos a piscina e construímos um andar em cima para ter o estúdio de Pilates. A gente falou, cara, e como a gente escala agora? Vamos dar curso. Tá, curso presencial não escala. Como a gente faz agora? Vamos curso online. E agora? Pós-graduação. E agora? Mentoria. Então, o fisioterapeuta, independente da profissão, ele não pode ser só apenas técnico, somente colocar a mão na massa. Só assistencial. Não pode, senão ele não vai conseguir escalar. A diferença nossa, vocês... Ele pode até viver bem, mas não vai escalar. Bem, porque ele vai vender a hora dele, e ter um teto vender a hora. Então, por isso que ele tem que ter essa visão de negócio, empreendedorismo, oportunidade. O digital está aí para isso. Então, não só vender a sessão da fisioterapia, mas como produzir conteúdo. Eu até falei com o Pulpo. Eu falei, cara... Que lindo aquele negócio, aquela postagem que ele fez de colocar um link do guarda-chuva, cara. Todo fisioterapeuta domiciliar precisa. Ou seja, ele está fazendo uma nova renda. Tu comprou o guarda-chuva? Cara, eu guardei o link e acabei não comprando, aí, ó, mas eu vou manda o link de novo pra ele aí, Pulpo. A gente consegue Pode mandar, atualizar. porque eu vou comprar, cara. Porque aquilo ali você começa a ver o empreendedorismo. Então, pô, por que não gerar conteúdo, criar um e-book... Vender em escala ali para um paciente e aí você começa a abrir horizontes. Quando você cria um e-book, sai só do atendimento. É muito legal. Nós temos o Lojinha, eu brinco com eles, né? É o Lojinha da Físio, né? Que tem todas as bugigangas, utensílios e até guarda-chuva. E a gente paga boa parte de despesa da empresa só com isso. Com a lojinha. Exato, é a visão de Que empreendedor. a gente nem fica divulgando, assim. É um post perdido, vai lá e já paga muita coisa. Cara, mas antes de passar para você, Arthur, rapidinho. Mas como que você vê... É claro que vocês dois passaram pelos mesmos sufocos, mas na história eles sempre mandam mais, né? Pô, aí, caraca, sofremos nisso, aquela história. Como que você suportou, exceto do infarto, esse aí não vai, mas como que você suportou os momentos difíceis mesmo, cara? Como que você fez pra suportar? Porque agora voltando, você já imagina, pode ser que eu passe por outro momento. Então você já tem algumas estratégias pra suportar esses momentos, pra falar, não, beleza, calma lá, vamos pensar. Que estratégia você usa pra isso? Você fez terapia, você pratica esporte, você só fala, é religião, pode ser alguma coisa, cara, mas o que é importante isso? Nesse dia que eu falei pra ele que ia mudar, foi um parceiro meu, ele mandou uma mensagem pra mim, aliás, eu conversei com ele e falei, cara, eu tô com uma bomba na mão, a situação é essa. Ele olhou para mim e falou, Júnior, você tem tudo. Você tem equipe, time, conhecimento, estratégia, mas tá te faltando uma coisa. Aí eu falei, puta cara, que bom, só uma coisa? Então me fala que eu vou implantar, já que é uma coisa. Ele falou assim, tá te faltando Jesus. Aí ele falou assim, consagra ao Senhor todas as suas vitórias que você vai ter o retorno de tudo isso. Aí aquilo me deu um balde de água gelada. E eu, como eu te falei, eu tava muito ansioso. Cara, eu fiquei meses sem dormir, ansioso demais. Aquela noite eu desmaiei, cara. Desmaiei, acordei no outro dia, mandei mensagem para ele. Falei assim, vamos cancelar o lançamento, vamos alterar a data.
E a partir daquele dia, cara, eu sempre fui desapegado da religião. Eu comecei a ir para esse lado, de começar a enxergar por esse lado, de sempre que eu não estava ansioso, fazer uma oração. Então, todo lançamento eu faço uma oração. E isso começou a me tranquilizar e começou a me dar mais clareza do processo, de tudo. Esse mês mesmo a gente estava com 8 lançamentos em um mês. Cara, como que você faz 8 lançamentos em um mês? Você tem que ter muita clareza, resiliência e pele em jogo, né? Então, todos esses anos que a gente veio passando de lançamentos, aí vai trazendo muita clareza para nós. E tá conectado ali com a oração, com Jesus, traz mais serenidade. Então, isso aí para mim foi uma virada de chave. Boa. Pronto. Primeiro, a pergunta do João em relação a sentir fisioterapeuta. Cara, mesmo que eu não quisesse, minha família não deixa eu esquecer, né? Porque sempre tem alguém ali lembrando. Viu, estou com um problema aqui. Faz uma massagenzinha ali. Massagem eles já não pedem mais, mas eles vêm sempre trazer um problema pra mim. Evoluiu já. Não, já sabe, porque quando vinham, eu falava, não, eu sempre indico, né? Porque desde quando eu parei, parei de pagar o Crefito, eu nunca mais encostei em nenhuma pessoa, nem a parente, assim, nem amigo. Sempre indico pra todo mundo. Meu pai eu indico, pra todo mundo eu indico alguém. Lá em Araraquara eu tenho muitos contatos, porque dei aula lá, né? Então, fisioterapeutas conhecidos do que não falta. Essa é uma parte. Em relação ao que o Ricardo colocou primeiro, do fisioterapeuta que quer empreender, quem entrar depois no meu Instagram e rolar um pouco lá para baixo, vai ver que lá entre 2017 e 2019, antes da pandemia, eu falava muito no meu Instagram sobre empreender na fisioterapia. Eu trazia essa bandeira, gestão na fisioterapia. Porque eu acredito, assim, muito num tipo de... que é bem simples, na verdade. Se você parar para ver, né? O fisioterapeuta que só se especializa como fisioterapeuta, ele vai... Se ele pegar uma linha de conhecimento, essa linha pode ficar gigantesca. Cara, mas se ele não completar com uma outra linha horizontal, que seria os conhecimentos gerais, né? Conhecimento de gestão, conhecimento de marketing, conhecimento de vendas, conhecimento de empreendedorismo, rotina, foco, que eu acho que é o principal, resiliência, que o Juninho falou várias vezes. Então, são características que algumas são internas dele, mas outras ele precisa buscar, ele precisa aprender. E quanto mais ele busca esse tipo de aprendizagem fora do âmbito da fisioterapia, mais oportunidade ele vai começar a enxergar. Porque às vezes é num curso, vou fazer um curso no Sebrae de Empretec. Cara, às vezes num curso de Empretec ele vai conhecer uma pessoa que está fazendo outra coisa, que ele fala, caraca, mas e se eu fizer isso junto com a fisioterapia? Aí começa a abrir as possibilidades, né? Por que a gente deu, eu acho que uma das coisas que mais deu certo para nossa empresa foi exatamente isso. A gente nunca teve medo de se arriscar. Né? E uma das vezes que foi uma das viradas de chave, né? Um dos pontos ali de inflexão que a gente teve, o Júnior trouxe o Fukuda para dar um curso presencial, que a gente organizava cursos presenciais, mas só em Araraquara. E assim, era um a cada 2, 3 meses, era uma coisa bem miúda, né? Vamos dizer assim. O Júnior falou, cara, vou trazer um cara aqui para dar um curso pra gente de joelho, que ele é fera, é fisioterapeuta da seleção brasileira feminina, ele tá bombando, e eu não conhecia, né? Aquela época foi 2007, 2008, e eu não conhecia, falei, beleza, né? Pode chamar. E eu nem fui nesse primeiro curso que ele organizou, porque eu tava dando aula. Mas eu tava no fechamento. Depois ele falou, cara, gostei demais, eu fiz o fechamento, né, do curso e tal, gostei demais da maneira como vocês organizam isso. Nossa, muita clareza, né, o Fukuda vai falar. E eu não tenho organizador em São Paulo do meu curso. Vocês não estão a fim de levar organizar o meu curso lá em São Paulo? Antes do Juninho pensar, eu falei, lógico que vamos. Daí depois, não sei o que tem, o Juninho depois veio conversar comigo. Cara, mas o que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer pra levar? Maca, né? Porque o curso dele exigia muitas macas. Naquela época não existia, até existia, mas a gente não tinha conhecimento de maca portátil. Não tem que alugar Fiorino? Que naquela época a gente alugou um caminhão, um baú gigantesco. E nós trouxemos 30 macas de Araraquara, compramos maca. O curso lotou em São Paulo. Compramos maca. Trouxemos 30 macas, alugamos aquele caminhão gigante baú, que não podia nem entrar onde ele entrou. Mas ele foi lá e tal, fizemos ali no Jardins o curso, no hotel. Precisou pegar 2 salas do hotel, inicialmente era uma, mas lotou tanto, precisamos pegar 2. E ali o Fukuda falou, caraca, velho, nunca aconteceu isso com um curso meu.
vocês precisam organizar mais curso. Vamos fazer daí fomos para BH, Brasília, Rio de Janeiro, Uberlândia, Balneário Camboriú, Recife. Balneário Camboriú, Curitiba. Daí nós começamos a levar o curso dele para várias capitais. E depois do curso dele, a gente tinha vários outros cursos que a gente organizava. A gente começou a levar os outros cursos também, né? Então, isso foi uma virada de chave, como que a gente vai? Cara, vamos arriscar, vamos comprar máquina, vamos fazer o negócio acontecer. A gente não sabia se ia dar certo ou não. Mas deu. E virou tudo isso, entendeu? Então, assim, arriscar eu acho que é uma das características principais. E não ter medo de errar. Não ter medo de quebrar, porque isso vai ser inevitável. Os momentos ruins vão chegar e não vão ser poucos. E a pessoa tem que ter uma forma de conviver com isso, né? Tem que ter essa resiliência. Eu queria só voltar um pouquinho atrás, porque eu vi você chamando ele de Juninho. Tem até aquele Rufem os Tambores aí? Tem? Bom, se tiver, você coloca na hora olhou que pra eu mim, mas eu olhei pra ele com o mesmo olhar. Não sei o que tá Não, nem acontecendo. sabe o que tá acontecendo. Não, eu prevejo já, porque eu conheço o João, mas Não, assim... mas peraí. Eu não sei o seu nome. Todo Júnior tem um nome feio por Então, trás. Eu imagino que seja um Mirosval ou alguma coisa nesse sentido. Mas bota, rufem os tambores, por favor, e daí você fala o nome quando acabar. Qual é o verdadeiro nome de Júnior Ferreira? José Itamar. Essa vocês esperavam, hein? É Itamar mesmo? A cara do Pupo ali, ó. José Dá um oi pro Itamar pessoal aqui, Ferreira Pupo. Júnior. José Itamar Júnior Ferreira. Júnior. Deixa o Tá Pupo bem. dar um oi aqui, ó. Dá um oi aqui, ó, Pupo. Pupo tá aqui com a gente também. Que o Pupo ali tá organizando algumas outras coisas e estará com vocês aqui nos próximos episódios. José Itamar. Todo Júnior cara. tem um nome zoado por trás. Zoado assim, né? A gente brinca, né? Mas... Não, eu imaginei, porque depois eu falei, peraí, deixa eu perguntar o nome dele que eu nunca perguntei. Mas assim, e ver vocês também com uma parceria muito grande, não só de empresários, de empreendedores. Vocês se conheceram aonde? Foi na faculdade? Foi no mundo empresarial? Você foi no Sebrae e conheceu ele? Da onde vem essa parceria? Parece que vocês têm uma ligação muito maior do que só simples negócios, digamos assim. Até tem gente que acha que vocês são irmãos. Vocês são irmãos? Não somos irmãos. Pensei que você ia falar outras possibilidades. Não. Outro Também irmão, Irmão. Não, mas tá tudo bem também, fica de boa. Cara, a gente se conheceu criança, quando nós éramos crianças, né? A gente jogava bola, primeiro em times rivais, né? O Júnior era goleiro. E... Com essa altura toda? Exato. Mas não que eu seja alto, eu sou mas muito de menor salão que ele era ele, bom. né? Era bom. É? Salão e minicampo. Ah, E tá explicado. Daí depois a gente jogou junto também, né? No time do Atlas lá de Araraquara. Daí nós fomos nos reencontrar na faculdade. Né? Nos reencontramos lá na faculdade, cursamos juntos faculdade. Mesma né? turma? Mesma turma, eu, ele, a Juliana, que é nossa sócia também, minha esposa. E cursamos na mesma turma. Daí depois ali nós nos formamos, daí cada um foi seguir um caminho, né? Eu tava namorando já com a Juliana, eu fui fazer o aprimoramento profissional no Hospital das Clínicas lá no HC de Ribeirão Preto, né? Na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP, e eu fiz o aprimoramento profissional, depois fui fazer mestrado, o Júnior foi fazer a especialização dele em osteopatia, a Juliana foi fazer... Cara, eu não sabia, Não, é toca nossa história aqui, ó. Que isso, Não, é rapaz? nossa história, porque eu segui a parte acadêmica primeiro, fiquei dando lá na faculdade muito tempo, fiz um mestrado, ele foi fazer osteopatia. Exato. É, A gente exato. só não jogou bola no mesmo time. Que não ia dar certo, né? E a Juliana foi para a área da neuro, daí isso foi em 2003, nós nos formamos, em 2004 a gente estava nessa jornada, daí no final de 2004 eu reuni o Júnior e falei, cara, a gente precisa montar um negócio juntos, vamos fazer e... Assim, fui bem estratégico, né? Porque além de amigo, o Júnior, foi o que ele disse, ele sempre foi empreendedor na faculdade. Né? Eu organizava os eventos esportivos, né? Os jogos que a gente participava ali da Jufísio, que era antigamente era Então vocês já foram Interfísio, pra depois... Tatuí, então? Então, Tatuí foi depois que a gente se formou. Olha, Antes só, da gente se na minha formar, cidade lá era Tatuí. a gente disputou Interfísio em Ribeirão Preto. Depois nós fomos para Jufísio, quando virou Jufísio Série Ouro, Série Prata. Eu trouxe uma Jufísio para Araraquara, para organizar lá a Série Ouro em Araraquara. Então eu que organizava tudo. E o Júnior sempre fez toda a parte de marketing, de vendas. De tudo, de festas. Então a hora que eu fui falar, vamos fazer uma empresa? Vamos. Quando fala aquele cara da turma, aquele cara só quer saber de festa, só organiza é o cara do aí. fundão, Cara, né? e até hoje é assim. diferenciado. É o promoter da turma. E Ó, até ó. hoje é assim, Ó o organiza promotor festa aí é com agora. ele. O cara do fundão sempre vai ser o diferenciado, né? O cara mais desenrolado. Mas é por isso que a sociedade dá certo, porque no online, na empresa,
Eu sou o do marketing, ele é o da gestão. Então, como eu costumo falar, né, numa reunião que a gente teve da empresa lá, eu falei, cara, eu trago caos para a empresa. O que é o caos? É um lançamento de 1000 matrículas no mês. E ele traz a organização. Porque não é só vender, é atender, receber bem o aluno, entregar o material de qualidade para ele, dar todo o suporte, todo o acompanhamento. Então, é por isso que a sociedade dá muito certo, porque eu trago a venda e ele traz a organização para a empresa. E isso ficou muito claro. Eu estava, acho que foi esse ano, não sei em qual evento que eu estava participando, que um dos palestrantes foi o Thales Gomes, do Grupo G4, e ele trouxe uma análise dessa empresa, né? Porque em termos de empreendedor, ele é um empreendedor muito forte. E ele trouxe uma visão exatamente nisso. Ele falou, cara, toda empresa precisa do caos e precisa da organização. Uma empresa que é extremamente organizada, ela vai ser uma empresa linear, mas que nunca vai conseguir subir em faturamentos, que ela só tem organização. Uma empresa que é o caos. Uma empresa que é o caos é uma empresa que aquele cara que faz aquilo lá, faz o caos e faz a empresa, pum. O caos geralmente leva a empresa para um novo patamar. Só que se você não colocar organização, a empresa que também não consegue sobreviver só no caos. Do jeito que sobe, a queda é proporcional. Então precisa ter o caos e organização. O caos e organização, que é o ciclo de toda a empresa. Né? O crescimento das empresas, ele nunca é linear. Ele sempre é nesse sentido, né? Como se fosse uma escada. E isso retratou muito aquilo que a gente sempre falou. A vida inteira a gente fala, cara, o Júnior é o caos e eu organizo. Ele traz a confusão e eu organizo. Ah, então deve ser uma boa relação. E, gente, quais são as projeções que vocês têm para 2026, vendo aí a área da pós, né? Onde vocês estão inseridos hoje? Além da pós de físico domiciliar passar após o Fukuda e do Amir, sem nenhum problema, né? Porque depois eles podem ir atrás, Exatamente. Tá tudo certo, uma concorrência leal entre sócios, não tem nenhum problema. Além dessa, que a gente sabe que vocês iam falar, mas se quiser verbalizar também, não tem nenhum problema. Mas com certeza, já estão colados, né? Cara, a gente quer fortalecer ainda mais a Physio Academy, né? Como a maior empresa de pós-graduação do Brasil. Mas não só em pós-graduação, mas como um funil, né? A gente quer implementar ali vários funis em cada projeto. Então, funis que a gente chama de low ticket, né? O que é funil? Para quem tá ouvindo, né? Para a turma entender, funil é onde o aluno entra e onde como que ele é conectado e como que ele faz o fechamento da venda, né? Então, por exemplo, o aluno ele pode entrar através de um e-book ou de uma aula gratuita. E aí depois o nosso time comercial entra em contato com ele, apresenta o produto, vê se ele recebeu e faz a ascensão dele por uma pós-graduação ou por uma mentoria, dependendo do nível da jornada dele. Por exemplo, vou colocar um e-book de R$ 47,00 de reabilitação de LCA e menisco. Pode ser que o cara que compre pode ser um aluno recém-formado, que aí eu não vou oferecer uma mentoria de R$ 20.000 para ele. Eu posso oferecer um produto de entrada de R$ 1.000 ou uma pós-graduação de R$ 3.000, R$ 5.000, que é mais personalizado para ele. Agora, se um fisioterapeuta que tem 5 anos de formado e tem uma clínica, compra esse e-book e a gente identifica isso, eu não vou oferecer a pós, porque ele já tem clínica, ele já fez pós. A gente acende ele por uma mentoria. Então, a gente agora quer estruturar em todas as pós, a gente vai escalar de forma horizontal as pós-graduações, então a gente vai criar mais pós-graduações e cada pós a gente vai escalar de forma vertical. A gente vai fazer mais vendas para mais alunos estarem entrando nesse ciclo. Então, entrando produtos de entrada, pós-graduação e mentoria. E aí, os eventos presenciais também, a gente vai começar... A gente já retomou os eventos presenciais na pós do Fukuda, por exemplo, onde a gente tem uma imersão lá de 3 dias, onde a gente fala de marketing, gestão e vendas. E lá a gente oferece para os alunos a mentoria deles ali de marketing e gestão, né? Diz uma coisa, você mesmo comentou que empreender, né? Você vai ter altos e baixos. Qual crise você prevê? Ou você fala, puxa, essa pode ser uma crise? Até porque assim, normalmente é assim, né? Tu olha a previsão do tempo e fala, vai chover. Aí tu pega um guarda-chuva. Ou você só sai e fala, choveu. Tô molhado. Então, para quem passou por vários momentos, vocês já olharam para frente e falaram, puta, essa aqui pode ser uma crise que a gente vai ter? Cara, eu já conversei com o Arthur sobre isso, de antecipar crise, né? A gente tem, querendo ou não, a gente tá
plantando em terreno alugado, né? Quando a gente faz uma parceria com uma faculdade, querendo ou não, a faculdade é a dona do negócio. Mas a gente tem muita credibilidade no mercado, a gente tem muito... Graças a Deus, a gente foi íntegro e honesto com todos os experts e com todos os alunos. Então, a gente está plantando muito e a gente sabe que a gente vai colher isso mais para frente. Mas a gente tem aí como antecipar a crise nesse momento da pós-graduação. A gente já pensou em comprar a faculdade, né, Arthur? A gente investir na nossa própria faculdade, mas ainda não demos o próximo passo, porque aí a gente não vai mais plantar em terreno alugado, né? Tô vendo de madrugada. Arthur, vamos comprar! Compra. Calma. Desiste. Seria uma segura. antecipação de crise, né? Sim, a gente total. não plantar em terreno alugado De igual uma hoje possível acontece. crise, de uma Exatamente. possível crise. Mas eu acho que isso ainda é algo um pouco distante, né? Mas uma coisa que o João tinha colocado antes, em relação a essa questão, né? Que a gente estava conversando aqui agora. Uma das coisas que eu vejo para 2026, não sei se foi o Ricardo, acho que foi o João, né? Que colocou, perspectivas. Para a Physio Academy, que é a nossa empresa, primeiro, como o Júnior colocou, né? Aumentar o nosso portfólio ali de produtos, que são as pós-graduações, os produtos variáveis, né? Que variam ali da pós-graduação. Uma outra questão hoje a gente não tem um app, né? Um aplicativo. As pessoas que acessam... É que assim, a pós-graduação... com a parceria que a gente tem hoje com a Anhanguera, não permite o aplicativo, né? Mas a gente tem outros produtos, principalmente a Physio Academy mesmo, né? Que é o nosso streaming, que ele não tem um app também. Então, esse poderia, e é algo que a gente já está trilhando, que acho que no próximo mês já está inaugurando aí o aplicativo. Então, isso já vai dar muito mais mobilidade, muito mais facilidade para a gente e para os nossos alunos em relação a isso. Uma outra questão que a gente tem enxergado a gente, antes da pandemia, principalmente antes, a gente trabalhava muito pro aluno estudante que ainda estava cursando fisioterapia, que a gente tinha muitos produtos gratuitos. A gente ofertava curso gratuito com certificado, curso gratuito com certificado. E que a gente tinha uma nossa plataforma de Instituto Cefisa e isso a gente meio que parou de fazer. Então, outra ideia da gente colocar agora novamente para 2026, que a gente já conversou sobre isso, é trazer cursos gratuitos novamente para estar trabalhando os estudantes de fisioterapia, né? Para que esses estudantes possam ali acessar. Não é só um curso, são cursos de qualidade, tá? Que a gente liberava e a gente pretende voltar a fazer de forma gratuita e com certificado, para ele poder até usar esse certificado. Além do conhecimento, ele pode abater isso em hora de estágio e ele conhece o nosso produto, né? Ele tem esse primeiro contato. Cara, então a Physio Academy é isso? Esse que é um curso online? Essa que é a qualidade? Pô, eu aprendi pra caramba com esse curso que é gratuito. Será que não vale a pena eu investir, dar o próximo passo para um curso pago? Um gatilho de reciprocidade também. Exatamente. Uma maneira do cara conhecer a empresa, uma maneira de você captar o lead, tá? Total. Você está investindo no lead. E fortalecendo a marca Physio Academy, que esse acho que é o nosso principal objetivo para 2026, né? Além de outros objetivos, como faturamento, mas o objetivo de fortalecer a marca Physio Academy está bem forte. Né? Até o nosso YouTube, que a gente estava conversando vindo para cá, o nosso YouTube, ele ainda é Instituto Cefisa. A gente não migrou, não pivotou o nosso YouTube. Né? Nem trocou o nome, a gente pelo entrou menos. tão forte na parte da pós e tudo mais, que isso ficou despercebido. A gente falou, caramba, vamos mudar o YouTube. Agora A gente fala vai de YouTube retomar. pra caramba também e não segue, né? Mas nosso YouTube tá no... O Físio Sem Limites. Não, tem o Físio Sem Limites, mas digo outras coisas também, né? Envolvidas além do podcast. Não, toda hora, acho que deve ter... Uma vez por mês eu falo, puta, João, eu vou investir. Porque não tem essa pegada acadêmica. Habitualmente, quando você dá aulas, tem muito conteúdo que você pode falar tranquilamente. De maneira leve, de maneira mais aprofundada. Eu falo, cara, eu quero focar no YouTube, eu quero focar no YouTube. Mas a gente tá sempre focando em várias coisas diferentes, não consegue, às vezes, fazer isso, né? Realmente, fico pensando, putz... E me diz uma coisa, vocês, durante esses momentos, já tomaram várias pedradas, vocês falaram, e assim, eu postei lá, o João, vamos começar certo, o João me convenceu a fazer um vídeo com os valores dos meus atendimentos. Eu nem coloquei o valor real, eu coloquei o valor até abaixo em alguns, e aí estourou o vídeo, foi maravilhoso, eu até repostei. E a galera, nos comentários, eles ficam se degladiando entre as pessoas que vivem num mundo preso, achando que a fisioterapia não tem capacidade de lucrar ou de receber por uma consulta, às vezes mais do que algum médico poderia receber, por exemplo, né? E as pessoas que acreditam, eles ficam se degladiando. O que eu quero dizer é que as pessoas falam, você tá mentiroso, você vive em Nárnia, onde já se viu o fisioterapeuta receber R$450 numa sessão? Eu falei R$450, né? E quando você fala 36 milhões, a galera fala o quê?
Já deve ter recebido alguma mensagem ou visto alguma mensagem, porque não é só no perfil de vocês, eu já vi pessoas repostando informações de vocês e muita gente falando, pô, tem que dar parabéns pra eles, mas vi já muita gente falando bobagem de vocês. Cara, eu particularmente eu não recebi hater nessa postagem da Exame. Na verdade, foi o contrário. A gente recebeu muito elogio, muita galera do digital vindo, parabenizando. Eu acho pode que ser isso, galera do digital. Então, isso realmente pode ser isso porque é o público, né? O digital não vou falar que é convencional, mas é o meio que a gente vive. É o que você busca, os milhões. Exato. A gente está numa mesa, na mesa que a gente senta, é a galera que faz 7 dígitos, faz alguns milhões ali com outros produtos, com pós. Então, no nosso meio, não existe essa crença limitante. Pode ser que na fisioterapia exista esse teto, esse absurdo de você... Absurdo, né? Entre aspas, você cobrar R$450 uma sessão. Então, às vezes, eles não enxergam, eles têm essa crença, eles não conseguem enxergar aquele platô, eles não conseguem sair daqueles R$100, R$150. E para eles, tudo acima daquilo é mentira, é ilusão. Mas no digital não é diferente, né? Por conta da escala, por conta do online. Então, no nosso nicho, para mim, tem sido diferente. A gente recebe mais elogio. Você já ouviu alguma coisa, Arthur? Eu recebi de um mentorado nosso, de uma postagem que a gente fez de um mentorado, que ele fez um ROAS. O ROAS é o retorno sobre investimento. Ele investiu, se eu não me engano, R$300 e voltou 300 mil no lançamento da pós. E aí teve um cara que falou, é brincadeira que ele retornou ROAS 300, né? Eu falei, tanto não é que eu vou marcar alguns alunos meus aqui que fizeram, alguns mentorados nossos. Aí eu marquei 5 e fui marcando. O Felipe fez o ROAS de 400, o Vitor fez um ROAS de 1.200. Aí o cara não respondeu mais. Só para quem não sabe, o ROAS, ele seria o quanto você investiu e qual foi o retorno que você teve daquilo. Então, se a pessoa investiu R$10 e retornou R$100, ela teve um ROAS de 10, né? Voltou 10 vezes aquilo que ela investiu. E respondendo, João, cara, eu sou um pouco mais low profile em relação ao Júnior. Júnior porque nós temos uma mentoria, né, onde a gente ensina a fazer toda essa parte de escala de digital, de pós, e ele que se posiciona como expert, né? Embora a gente faça a entrega junto, mas como é muito mais estratégia que envolve a nossa mentoria, é ele que se posiciona e é ele que faz, né? Ele que se posiciona e que faz mais as postagens. Mas às vezes eu tô lá e eu faço também. O que eu já recebi foi, por exemplo, pô, Arthur, apaga logo isso, cara, vão ver isso daí, vão sequestrar seus filhos e tudo mais, sabe? Então são pessoas preocupadas com o tipo de postagem que eu tô fazendo, né? Mas fala, cara, mas teoricamente, isso daí é a nossa vitrine, é a forma como a gente se divulga, né? Então eu não posso dar isso. Mas são pessoas conhecidas que não vêm, eles não vêm como hater, eles mandam direct pra mim, cara, eu não acredito que você postou isso. Ou outras pessoas que me mandam também direct, falam, caraca, como você tá fazendo isso? Eu preciso aprender a fazer tal, preciso mudar um pouco da minha área. A gente já manda pro comercial, vai pra mentoria. Calma aí que eu tenho uma oportunidade aqui pra você. Eu mesmo vou te responder. Mas é isso. E... Bom, antes da gente continuar aqui, eu só preciso passar mais um recadinho de novo pra vocês. Vocês que estão aqui assistindo, tira um print, tira uma foto, marca @FisioSemLimites. De novo, o Instagram, por favor? @juniorferreira.mkt. @souArthurAmaral. Arthur sem H. Ricardo Ambrosio Físio. E Dr. João Mendes, Dr. João Mendes. E marca também o Físio Douglas Pupo, né? Pupo, aparece aqui de novo, Pupo, vai, Pupo, por vai, favor. Pupo. Aparece aí. Aê, grande olha o meninão. Pupito, muito bom. E lembrando também que aqui no link da descrição tem sobre a nossa plataforma Nura, que é tudo sobre é uma plataforma de gestão, de agendamento, evolução clínica, assinatura digital, tudo que você precisa para sair do papel e realmente se profissionalizar e facilitar muito mais o seu processo. E que outra coisa tem aqui no link com a gente, professor Ricardo Ambrosio? Deixa eu só falar uma coisa importante, para juntar Por aqui. favor. O do Nura terminou, né? Sim. Para não cortar o Nura Não, aqui, né? Porque jamais. patrocinador novo. Deixa aqui na tela. Qual que é o cupom? FSL? Tem o cupom FSL10. O que é FSL? Físio sem limites, pra vocês não esquecerem. Boa. FSL, 10% de desconto. Então, só para eu fazer um apanhado geral aqui antes, só um segundo. Então, nós precisamos, o fisioterapeuta, ele precisa adquirir, até para empreender na vida, para escalar, para aprender, ele precisa então ter conhecimento de marketing, conhecimento de finanças, precisa ter o quê? Um mindset diferente
ele precisa... Pode falar. Mindset diferente, sair um pouco da bolha, né? De só querer aprender técnica de tratamento. Boa. Isso é importantíssimo, mas não é o 80-20 do O negócio. tratamento é o básico, né? É o Exatamente. mínimo que você tem que saber. É o pra mínimo sua- que tem que saber, é uma obrigação. E eu acho que assim, a maior parte não sai porque eles ficam na zona de conforto deles. Sair disso, furar a bolha ali, sair da zona de conforto é o que eles não querem. E todo mundo fala, eu não gosto de gestão, não gosto de marketing, não gosto de vendas, E tem redes vergonha sociais. de aparecer, né? O Júnior é a prova de que, cara, ele morria de vergonha de aparecer. Medo Ele- do julgamento Eu do prefiro ir próximo. embora de um evento com a dúvida do que levantar a mão e perguntar. Caraca, então... Ele ó, era travado. Sério? Você? Logo você? Travado. Aí, como eu destravei isso, eu falei... Eu ia nos eventos, ia embora com as dúvidas. Eu falei, cara, isso tem que acabar, porque eu vou querer subir no palco um dia para falar de marketing digital. Aí, em Araraquara, abriu a Vox to You, que é um curso de oratória. Falei, Arthur, eu vou fazer e você vai comigo. Porque a gente precisa... E ele já era professor, ele não precisava. Mas eu falei, você vai comigo porque o nosso jogo é outro. A gente tem que subir, a gente tem que escalar essas coisas. A gente tem que fazer network, a gente tem que sentar em mesa grande. Networking, isso é E ali importantíssimo. ali eu destravei e fui embora. Então, ó, marketing, networking, comunicação, vendas, oratória. finanças, oratória. Então, eu sei o que o fisioterapeuta tem que fazer. Entrar na pós-domiciliar. Primeira Uou. disciplina e segunda disciplina tem todas essas competências com professores Olha, não foi nem específicos pra eles. combinado isso, hein? Que A isso, maior né? pós-domiciliar do Brasil, disparado. Maior e melhor. Disparado. Uma das Maior. maiores MM. NPS da Anhanguera também, que é o índice de satisfação do aluno. Não é só uma das maiores, mas com uma das maiores qualidades, onde os alunos indicam muito a pós de piso domiciliar. A gente nem sabe o NPS, depois se puder trazer pra gente. Está em a gente sabe. 90%, ou seja, a cada 10 alunos, 9 indicam. Para Cara, vocês terem uma ideia, E um não responde. sabe quanto que é a média da Anhanguera, do NPS, que é o índice Não. de satisfação do aluno? 62%. Caraca. Nós está em Ó, 90%. parabéns, hein, Ricardo? Parabéns, Parabéns, doutor hein, João Pupo? Mendes, Parabéns Douglas vocês Pupo. também, toda a nossa Parabéns, equipe. Que ó. isso, hein? Parabéns. Tem palmas. Boa. Que isso. Boa. Bom demais. Turma, não somos nós que encerramos aqui o podcast. Mas quem encerra são os nossos convidados. A gente só tem a agradecer. Vocês vieram de Araraquara para poder conversar um pouquinho com a gente. Já estão convidados para próximos episódios também. Daí para a gente também aprofundar algumas coisas de marketing digital, de estratégia de gestão, de pós também. E essa câmera aqui é dedicada exclusiva para vocês. Eu vou fazer numa ordem. Vou deixar primeiro o José Itamar fazer Vulgo Júnior Ferreira. a fala final, vulgo Júnior Ferreira, e depois Arthur Amaral, que não é na ordem alfabética, mas vamos deixar aqui porque eu gostei do Boa. nome. Meu tio é José, Ó, né? Então tem nome que, lindo, cara. tem que levar o nome aí da família. E agradecer mais uma vez a presença de vocês, que com certeza foi enriquecedor e isso vai ajudar a desmistificar muita gente. Coisas aí pro pessoal. Lembrando, pode deixar de novo o arroba, pode deixar o contato que você quiser aí, a forma de comunicação, e deixar o seu recado final, aquilo que você sentir no coração, pode falar. Boa. Cara, obrigado pela oportunidade. A gente falou muitos aqui de números, né? Eu sou do marketing digital, sou do marketing, então o marqueteiro gosta de falar de milhões, 7 dígitos, o 6 em 7, mas tudo isso se trata de ser humano, né? A ideia aqui é levar o conhecimento para o aluno. Então, quando a gente está falando de faturamento, cara, mas por trás disso tem o aluno, tem o fisioterapeuta, é onde a gente quer levar mais conhecimento. E aí, isso vira um ciclo infinito de bondade e prosperidade. Porque o físico vai ter o maior conhecimento, vai atender melhor o paciente vai ficar feliz, vai levantar lá o sobrinho no colo, vai conseguir fazer um esporte, um atendimento, as atividades do domicílio. Então, queria agradecer a vocês e dizer para a galera que a Physio Academy está, cara, sempre à disposição aí de todo mundo, para quem quiser conhecer o nosso trabalho, trocar uma ideia, falar um pouquinho de marketing, falar sobre os nossos cursos, que venham através de nós ali, conheçam a Physio Academy também, e obrigado mais uma vez. Boa. Pronto. Bom, gostaria de agradecer também mais uma vez aí ao professor João Mendes, professor Ricardo Ambrosio e o Pupo, grande Pupo. Obrigado pelo convite aí de estar participando com vocês aqui desse podcast, Físio Sem Limite. E o que eu queria dizer, o Júnior já falou muito daquilo que eu iria falar, então eu quero só acrescentar para aquele fisioterapeuta que realmente quer sair dessa zona de conforto, quer dar o próximo passo,
né? E realmente ver se, cara, eu não tô satisfeito com o que eu tô fazendo agora, eu quero mais pra mim, né? Eu sonhava com mais, sempre quis buscar mais, então agora tô disposto a fazer isso. Só faço uma pergunta, o que você tá fazendo hoje? Você tá se sentindo bem? Você tá se sentindo confortável? Se você tiver, saia disso. Tente fazer algo que você sinta desconfortável, né? Procure uma coisa diferente, que nem a gente falou de networking. Cara, vai fazer... fica sócio de um clube novo, vai frequentar ambientes diferentes, se conectar com pessoas diferentes. Muitas vezes isso não vai ser confortável no primeiro momento, mas com certeza vai gerar vários outros lastros que podem levar você para um caminho que você não espera ainda, mas que pode ser realmente muito próspero. Então é isso que eu penso sempre, né? Que a gente sempre tem que sair dessa nossa zona de conforto. Sempre que tá tudo muito calmo, é sinal de que alguma coisa não tá errada, não tá legal. Então é o momento de você dar ali aquela chacoalhada, aquele próximo passo e fazer uma coisa diferente. Boa! É isso, gente. Então, nosso brinde final aqui. Aí, pra foto E pra valeu. galera postar. Valeu, Até equipe. o próximo episódio.